E alguém explica pra vocês por que isso? Nós nascemos interligados completamente à natureza, né? Os bruxos, assim como o povo maia, assim como o povo egípcio, enfim, nós acreditamos que nós somos uma raça que usa mais o cérebro, né? Nós não acreditamos na parte tão fantasiosa da coisa. Nós acreditamos que nós usamos mais o cérebro, por isso nós temos acesso a outros planos ou outras dimensões. Essa que é a questão da bruxa, né? A bruxa em si é a mulher que fazia parto, que curava através das ervas, né? Eram as primeiras médicas, as primeiras parteiras, né? Então, na realidade, isso é a bruxa. Mulheres à frente do seu tempo. É que naquela época as pessoas não tinham compreensão de entender. É porque a palavra bruxa, ela assusta as pessoas, né? Assusta. Você vê quando você é criada pequenininho, tem a Branca de Neve e tem a bruxa, né? Que é aquela coisa que vai fazer a maldade, Sim. né? E você botou o seu nome de bruxo Malagueta. Malagueta. E você não, assim, de chamar de bruxo, você fica, quando alguém fala bruxo, mas que bruxo? Esse cara é do mal, né? Não, sabe por quê? Porque eu digo assim... A gente não tem cultura para isso, né? Porque as pessoas não entendem as religiões, não sabem que as religiões africanas são religiões maravilhosas, iguais às todas as religiões. Porque as pessoas que não entendem, elas não entendem. Mas é que eu digo ficam julgando e julgam, né? As pessoas têm medo das bruxas, que foram as mulheres que foram jogadas na fogueira. Mas as pessoas não têm medo de quem jogou elas na fogueira. É isso que pra mim é contraditório, sabe? Eu acho que o cristianismo adentrou... O cristianismo não, né? O homem adentrou a religião de uma forma política e isso causou muitos problemas. As pessoas, elas temem as bruxas, mas não temem quem as colocou na fogueira. Então isso é complicado. Sim, existe esse medo, esse receio da palavra. Que eram os inquisidores, né? É o quê? Os inquisidores que falavam que não era da religião, que não era porque era na época... Na Inquisição, qualquer mulher que fosse à frente do seu tempo, ela ia pra fogueira. Inclusive, na época da Inquisição, não existia o nome bruxo. Era bruxa para ambos os sexos. Né? Olha só. Então, assim, se tornou um jogo político. Por exemplo, eu não gostava de você, eu ia lá e te denunciava. Por que te denunciava? Porque talvez você produzia a mesma agricultura que eu e eu queria ferrar com você. E se tornou um jogo político. Um comia a cabeça do outro através da Inquisição, né? Verdade. E lógica eu não vejo, sabe? Lógica eu não vejo. Foi um massacre complicado para as mulheres. E eu sou estudante de direito. Então, cada vez mais a gente vê que as mulheres não tiveram voz de fala. Até hoje não tem. Até hoje não tem e ainda continua um grande... Você defende muito... né? Porque aqui está escrito que você tem uma igreja. É uma igreja? Mas o nome igreja... Eu coloquei o nome igreja porque eu queria mostrar para as pessoas que a Pombagira, que o Exu, que as entidades da Umbanda não tem nada a ver com o diabo. E que a gente não acredita em diabo. Né? Então eu coloquei o nome de igreja... Porque chamar de terreiro, o que significa terreiro? Espaço de terra, né? Então eu queria mostrar para as pessoas, olha, a Pombagira, o Exu, as entidades da minha religião, elas poderiam sim estar dentro de uma igreja porque elas não têm ligação nenhuma com o diabo, nós não acreditamos em diabo. Foi uma forma de protesto, de igualar os nomes igreja a uma casa de macumba, como as pessoas vulgarmente falam, né? E eu tive essa ideia de fazer a igreja da Pombagira para acolher as mulheres que sofrem, né, todos os tipos de agressões. Então a igreja tem esse propósito de acolhimento às mulheres cis, trans, às travestis, às mulheres pretas principalmente, às minorias, né? E ficou Pombagira porque a Pombagira é o arquétipo da mulher forte, empoderada, da mulher que toma a frente, não depende de um homem especificamente para conquistar suas coisas, seus ideais. Essa é a Pombagira. Né, que é vista como vulgar, é vista como... Não, a Pombagira não é vulgar. A Pombagira, ela mostra a liberdade da mulher de poder usar, vestir aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer e poder ter o homem que ela deseja, entende? Então esse é o contexto da igreja. E as pessoas te contestam muito por causa que você botou esse nome de igreja e as pessoas ficam falando isso? No início, sim. Eu fui chamado em diversos programas de TV lá de Porto Alegre para falar sobre isso.
Mas assim, a grande maioria das pessoas entenderam qual foi a proposta, né? Inclusive a Arquidiocese, se eu não me engano, de Porto Alegre, disse que sim, que eu poderia utilizar o nome igreja, porque a minha ideia era realmente acolher essas mulheres e mostrar que a minha religião não tinha ligação nenhuma com nada maligno, como as pessoas imaginam. Como funciona assim, por exemplo, uma mulher tá sofrendo, ela vai e procura vocês, né? Como é que funciona na prática? Lá na igreja é assim, nós temos vários voluntários que se filiaram para fazer acompanhamento para essas mulheres, como advogados, psicólogos, doulas também, e aí por diante. A ideia original era acolher toda e qualquer mulher que chegasse até a igreja pedindo acolhimento, seja com filho, sem filho e etc. Graças a Deus, aos meus orixás, eu tenho um poder aquisitivo muito bom, então eu não precisaria de apoio financeiro de ninguém para poder acolher essas mulheres. Mas se eu falar para vocês que nenhuma mulher foi até a igreja da Pombagira pedir acolhimento, vocês não acreditam, né? Tendo tantas mulheres que sofrem. Assim, não Como assim acolhimento? Não foram. Mas como assim? Não entendi. Pedir esse acolhimento de psicólogos, de advogados, né? Contra seus maridos, por exemplo, as mulheres que sofrem agressão. Não foram. Ué, assim, mas aí que tá, eu entendo por quê. Porque as mulheres, até hoje, elas não vão procurar os seus direitos. É verdade. Por mais que exista a delegacia da mulher, por mais que exista leis favoráveis às mulheres não é hoje. Isso é vergonha. É que elas têm Também. vergonha de dizer que apanharam, que sofrem, que o marido manda nelas e domina. Teria porque a igreja seria para isso. Seria Podia ser um lugar para ouvir. Eu acho que qualquer lugar de acolhimento nessa hora é... Mas a vergonha, existe isso, né? É incrível. Eu acho que agora está tendo uma consciência maior, porque teve agora um manifesto, né, de feminicídio, né, que parem de matar as mulheres e tal, aquelas coisas de tipo... Que é verdade, porque tá demais o negócio. Mas muita covardia, né, cara? Eu fico impressionado com essa covardia que os caras fazem com que procurar ajuda. Tem com as mulheres. Então agora a gente liga o jornal, mas a gente fica chocado, bicho. Toda hora um que joga do 10º andar, o outro que... É coisa assim absurda que como a internet surreal. Hoje existe, então toda hora aparecem essas coisas. Porque eu sou mais velho que vocês, na minha época não acontecia essas coisas, a gente não sabia, pelo menos, dessas notícias. Acontecia. Teve né, o caso que tá até a Ângela... Tá, mas eu tô dizendo... Ângela Diniz, teve... Eu tô dizendo, mas acontecia uma... Tinha já. Então, claro que acontecia, mas tô dizendo, mas a gente não sabia, porque acontecia assim uma coisa, era um escândalo. E era um escândalo, Diniz, né? Mas só que mal agora... sabia gente que tinha um monte. Com esse negócio de internet, esses jornais, você liga, você fica chocado, bicho. Todo dia feminicídio, essa loucura, uma covardia. E não sei onde vai parar isso, cara. Existe uma forma de parar isso. Eu tô dizendo, tinha que ter uma lei de... Meu irmão, bateu na mulher, maltratou a mulher, tu vai ficar cadeia perpétua. Sacou? Uma coisa assim absurda que hoje... Existe leis. E a mulher cada vez mais... A mulher cada vez mais tem mais e mais leis. Mas existe também o machismo estrutural que está enraizado em todos nós, inclusive nas mulheres. Então, muitas mulheres passam por isso e acham que é normal. Foram criadas assim, foram criadas para passar por isso. Infelizmente, é isso que elas têm na cabeça. E na tua igreja lá, como é que você faz isso? Chega lá uma pessoa que de repente nossa ideia foi maltratada pelo marido, e aí você acalma ela, você faz a coisa... Isso não tá interligado ao meu trabalho espiritual, né? A igreja, ela é um local de acolhimento. Ela tem o nome espiritual, mas não é interligado ao meu trabalho. Só tem o nome espiritual mesmo. O foco da igreja não é eu tratar essas mulheres. É os especialistas tratarem essas mulheres, né? São as psicólogas, né? É o povo que tá especializado nisso. Então a ideia inicial era essa. Fazer rodas de acolhimento, né? Se precisasse abrigar essas mulheres, também abrigar essas mulheres. Mas infelizmente não teve a procura que nós esperávamos. E eu tenho certeza que não é pelo fato de ser um nome religioso, porque o Rio Grande do Sul é o estado com mais casas de religião do Brasil. Então não é por preconceito. É realmente pelo machismo enraizado. As mulheres acabam se submetendo a certas coisas que não devem submeter mais. É bem esquisito isso, né? É triste, né? É triste, É triste. Poucas mulheres, elas se colocam no seu lugar de se impor, de falar,
Isso é complicado. A gente espera que vá mudando. Tem tantas leis novas agora de acolhimento à mulher. Pois é, cada hora tem mais, né, e tal. E parece que não para o número de... Exato. É muito...